Dá uma olhadinha nesse caso aqui, uma lesão nodular, exofítica, mucosa jugal. Cara, o que isso tem a ver com HIV? Mas vai ser sempre assim, vai ter algumas situações que você vai ter uma manifestação mais intensa, mas esse é um paciente de 62 anos, churrasqueiro em Denver, né, que chique, né? Trabalha nos Estados Unidos, de vez em quando ele vem ao Brasil, churrasqueiro em Denver, e que desenvolveu essa lesão nodular ali, que é uma hiperplasia fibrosa, né, já foi biopsiado. Se vocês observarem mais para trás lá na mucosa jugal, você vai perceber que ele também tem grânulos de Fordyce. Na região anterior aqui também aparece um pouquinho dos grânulos de Fordyce. Então é um paciente que, do ponto de vista clínico de atendimento, ele é um paciente igual aos outros. E é justamente esses casos que hoje você vai ter a discussão na literatura, se é necessário, se é recomendável você fazer antibiótico terapia com esses pacientes. Uma vez que ele vem equilibrado, você vai fazer um procedimento simples, um corte ali que talvez, se ele sofresse um trauma no esporte, na rua, ele ia ter muito mais lesões, ou ia ter lesões bem mais graves. Então, lembrando que toda a patologia bucal, ela também está sujeita de acontecer no paciente HIV. Quando essa patologia bucal tradicional, que a gente conhece nas suas manifestações, ela começa a acontecer diferente em algum paciente, preste atenção. Essas manifestações diferentes das lesões tradicionais pode sim ser um sinal de infecção pelo HIV e o paciente não ter o diagnóstico. Essa é a hora da gente ter o estalo, da gente se ligar e de perceber que talvez esse paciente não tenha o diagnóstico e essas lesões bucais que a gente está percebendo seja a manifestação mais evidente da doença. Aí você pega o caso de uma moça de 24, 25 anos com essa lesão eritroplásica no palato. Então, o que ela tem? Ela tem HIV também e ela está fazendo candidíase eritematosa. E vê bem, normalmente você não espera, é muito menos frequente você ter a ocorrência de candidíase eritematosa nas lesões que são sem atrito de prótese. Não é a manifestação mais comum. A manifestação mais comum é você ter a candidíase pseudomembranosa. Mas como você vai fazer o tratamento para a candidíase do paciente que é HIV? Essa é uma pergunta que é feita muito frequente, né? Ah, o paciente tem doença periodontal e ele é HIV, como é que eu tenho que tratar? Como é que trata? Ah, o paciente tem candidíase como essa, então eritroplásica, e tem HIV, o que vai usar de medicação? Pessoal, o tratamento é absolutamente o mesmo. Você vai tratar o paciente para a patologia dele da forma que os outros pacientes saudáveis também são tratados. Se o paciente já tem diagnóstico, ele está fazendo acompanhamento. Se você tem dúvida, é claro que você pode sempre entrar em contato com o médico assistente do paciente, não tem nada errado nisso, mas a maneira ampla, todos os pacientes são tratados da forma com as prescrições que são usadas para os pacientes normais. Aí, quando você tem uma outra situação como essa aqui, onde você vê na paciente também uma área de candidíase, e aqui uma área que não é eritematosa, tem mais aquele aspecto tradicional, aquele aspecto clássico, onde você vai raspar e a lesão vai sair, e isso é um ponto importante para você fazer o seu diagnóstico diferencial das outras lesões brancas. Lesões brancas são sempre lesões que geram um pouco de dúvida no diagnóstico diferencial, mas à medida que você vai ganhando vivência, vai trabalhando com elas, você vai adquirindo esse expertise aí do diagnóstico diferencial das lesões brancas. É uma coisa que a gente sempre ensina bastante para os alunos, né, dos nossos cursos. Olha, lesão branca, você tem um passo a passo para diferenciar ela. O primeiro passo é raspar, confirmou que é candidíase. Também essa paciente já tinha história de HIV diagnosticada, uma paciente que tem tuberculose associada, isso também acontece. Então, a paciente já tinha o diagnóstico e já tinha tuberculose. Então, o diagnóstico de tuberculose também estava em tratamento. Essa é uma associação que também acontece assim com alguma frequência. É raro de você ver lesão de tuberculose na boca.
Isso classicamente aparece em tudo que é livro de patologia. Se você pegar os livros lá do início dessa história que a gente comentou, sempre fala que quando fala de inflamações crônicas granulomatosas, que tem a úlcera da tuberculose, nunca ninguém viu, né? Poucas pessoas viram, na verdade. É difícil você ver a lesão bucal da tuberculose. Mas enfim, essa é uma paciente que já tinha um diagnóstico de tuberculose, aí ela está fazendo uma candidíase, que dá pra gente dizer ali que é tranquila, não é uma candidíase muito intensa, mas essa mesma paciente na mandíbula, você vê os incisivos inferiores ali, uma periodontite que é típica do paciente HIV. É uma periodontite que é localizada, que faz bolsas em 1 ou 2 dentes, de uma forma muito intensa, assim, muito agressiva. Tem candidíase, tem doença periodontal e tem uma doença mais grave ainda, que é a tuberculose. Mas suponha você que ela não tenha o diagnóstico de candidíase e nem de tuberculose. Mas você vai atender essa paciente e talvez a queixa dela seja essa retração gengival, exclusivamente. Então olha a importância do cara estar assim, justamente ligado na estômago no dia a dia do consultório. Que as coisas vão acontecendo. Você vai focar ali e talvez não preste atenção na candidíase no palato. Ou talvez você veja a candidíase do palato, mas não faça essa relação que é importante. Pô, o cara está fazendo mais de uma patologia simultânea. A gente sabe a lista de fatores predisponentes da candidíase, né? Investe na anamnese se isso não foi feito antes, previamente, né? Você não identifica nenhum outro fator predisponente. E ela tinha aquela candidíase que a gente mostrou, associado com essas bolsas aí, com essa retração que está acontecendo ali. Então é a hora de se ligar, né? É a hora de cair a ficha e você dá um passo a mais na sua investigação. Então talvez seja a pista ou o momento de você solicitar o anti-HIV para esse paciente, caso ele não tivesse o diagnóstico ainda.